Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Eu sou Rúbia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com o José Roberto Toreiro. Podemos dizer que o nosso primeiro entrevistado homem é plural. Com formação em letras e jornalismo, ele é roteirista de cinema e TV, cronista, colunista e até já foi sócio de uma livraria. Oi, Toreiro, tudo bom? Oba, tudo bom? Tudo bem. A gente queria começar te agradecendo por ser, assim, o nosso primeiro entrevistado homem, inaugurando aqui a nossa segunda temporada, mais plural do que a gente começou, então, né? Vamos começar pelos livros. Você é autor de mais de 50 livros. O que vem primeiro quando você vai começar a escrever? São os personagens, o enredo, ou cada experiência é única? Eu acho que cada um é único, sabe? Cada escritor tem o seu estilo, o seu método, sua lógica, né? No meu caso, em geral, eu escolho um tema, pesquiso sobre esse tema, aí vou montando a história, e só quando eu sei como ela acaba, ou como eu penso que sei como ela acaba, é que eu começo a escrever. Então, por exemplo, agora eu estou querendo fazer um livro sobre árvores, né? Na verdade, é pegar árvores e fazer micro-histórias, como eu fiz com castelos e pontes, para contar algumas coisas, né? Para falar, e aí eu invento histórias que não são necessariamente sobre árvores. Então, eu comprei livros sobre árvores, pesquisei, estou vendo, pensando, vendo muitas imagens de árvores, porque as imagens às vezes sugerem uma história, lendo sobre árvores, sobre monstros de árvores, né? Sobre casa das árvores. Então eu fico lendo assim, tento me cercar da coisa que eu estou pesquisando, sabe? Quando eu estava escrevendo sobre o terra papagaio, eu me cerquei até de papagaios de papel, camisa de papagaio, papagaio de geladeira. E claro, li muitos livros de história e tal, mas tem essa ideia de criar um certo clima da coisa e fazer muita pesquisa. Acho que a minha saída é sempre a pesquisa em primeiro lugar. Talvez porque tenha sido jornalista no começo, então eu não consigo partir da imaginação pura, eu preciso de um V0, assim, sabe? No caso, é a pesquisa. A gente já conversou sobre isso em off, mas é bom deixar registrado que o Toreiro é uma das pessoas mais produtivas que eu conheço, lançou vários livros durante a pandemia. Então, conta pra gente qual é o segredo, como ter tanta disciplina. Acho que o segredo é a insônia, né? Principalmente, porque tem dias que eu acordo às 4h30, tal, né? E aqui em casa, a Rita e Matias acordam tarde. Então eu tenho um período de solidão muito longo, né? Até às 10, quando eles acordam, então a toda, eu tenho uma vida ali, né? Então, eu posso ter uma vida secreta, se eu quiser, porque eu fico 5 horas sozinho por dia de manhã, de madrugada, né? Então acho que isso ajuda um bocado. Também ajuda eu gostar muito do que eu faço, né? A escrever é o que me diverte, é a gracinha da vida para mim, em grande parte é essa. Também ajuda eu a ser muito disciplinado, muito CDF, né? Eu escrevo todo dia, inclusive sábado e domingo, porque eu gosto muito, então eu fico aqui batucando no computador, sempre tenho planos. Acho que ajuda muito trabalhar em dupla. Então, por exemplo, eu estou fazendo uns livros com o Ivo Micovicius, esse Pontes, Castelos, Árvores e tal. Com o Marcuse, eu estou fazendo um livro chamado Um Cara Como Outro Qualquer. Com um cara de quadrinhos, eu estou pensando outros sobre uma adaptação de uns livros que eu fiz sobre a quarentena, sobre a Covid. Então, os outros te empurram muito, porque você fica devendo para eles, né? Então, eu tenho que entregar o roteiro de um quadrinho, tenho que fazer a história para o Ivo poder ilustrar. O Marcus já fez a parte dele no livro, me passou, eu tenho que revisar, sabe? Então, eu acabo sendo meio que escravo dos caras, eles de mim também, claro, mas um empurra o outro, né? Me empurra que eu te puxo. Acho que isso ajuda bastante. Eu e a Kátia, a gente costuma dizer, na primeira temporada principalmente, né, que a rede de apoio é muito importante para as mulheres na carreira delas, né? Encontrar uma rede de apoio.
O que você estava falando agora, a rede de apoio ela é fundamental, me bateu assim, que a rede de apoio ela é fundamental para tudo, até para te ajudar a ser criativo. Então, tem a sua. Quem trabalha com criatividade, com roteiro, com livro e tantas outras coisas de arte, as pessoas pensam que é só inspiração, né? Mas você acabou de falar da parte de transpiração, ou seja, essa disciplina de 5 horas por dia batucando aí, e essa rede de apoio também é importante. Você acha que essa rede de apoio, você estava falando agora do quadrinho, ajuda a puxar o fio da criatividade também? Nessa hora vem coisas assim, vem o pulo do gato, como a gente costuma dizer? Ajuda muito, né? Acho que de dois jeitos. Um, porque o outro sempre vê defeitos com mais facilidade, né? Como você tem a paternidade do que você fez, você não enxerga defeito, né? Não tem pai que não acha o filho o cara mais lindo do mundo e tal. Aí o outro vem e aponta sem dó e fica fácil. Aí você tem que aceitar. Realmente, ele é narigudo, tem a orelha de abano, tá, tudo bem. O cabelo é espetado, entendi, sabe? Então ajuda muito na crítica, mas também ajuda na criação, porque é como fazer tabelinha, né, no futebol, sabe? Você me passa, eu te passo, você recebe lá na frente, eu corro, você passa para mim de novo. Então acho que tem uma dinâmica fundamental, né, na criatividade. Criar sozinho é bem mais difícil. E é estranho que na literatura continua isso, né? No roteiro, por exemplo, é quase obrigatório você criar em dupla, né? Na publicidade, você cria em dupla. Em muitas artes, você cria em dupla. Extremamente na literatura isso não pegou, tem poucas duplas, né? Você lembra sempre do Borges, do Bioy Casares e tal, mas são poucas. No Brasil você nem pensa, tem algumas experiências coletivas de escritores e tal, mas escrever em dupla é difícil, é raro. Eu acho que um tanto por costume, um tanto por egocentrismo, né? Um tanto porque se ganha pouco como escritor, então dividir é difícil, né? Acho que tem muitos motivos. Mas se uma das razões fosse a praticidade e a qualidade do texto, acho que a gente faria mais coisas em dupla em literatura. Recentemente você fez o Super Zé, né, que foi a sua primeira experiência com quadrinhos. Queria saber como foi essa experiência e essa parceria, né, com o ilustrador. Foi uma experiência ótima e não foi só com o ilustrador, né? Porque primeiro eu fiz o argumento com o Marcus, aí a quadrinização eu fiz, e aí os ilustradores entraram mais, são dois, então tem que falar com dois. Aí tem a colorista, né? Que é outra coisa, quando entra a cor vira outro planeta, e você tem que olhar aquilo. Então, sei lá, tem horas que ele fica invisível. Mas tem muitos jeitos de um personagem ficar invisível. Pode ser pontilhado, pode ser branco, pode ser meio transparente, né? Tem escolha estética o tempo todo. Eu achei um pouco parecido com dirigir um filme, porque tem bastante coisa para você decidir. Como é a quadrinização da página? Você pode fazer em 6 quadrinhos, aquela página, em 12, em um só, né? E o que eles vão estar fazendo, o que eles vão estar falando. É um trabalhão. O roteiro do Super Zé ficou imenso. É do tamanho de um roteiro de longa-metragem. Porque cada quadrinho você tem que dizer o que o cara faz, o que o cara fala, qual é o gesto, qual é o tom, se tem objetos por trás, né? Então o Super Zé tem 128 páginas, deve ter, sei lá, 6 quadros por página em média. Você tem que descrever 766 coisas. Acho que é isso, fazendo conta rápida, que deve ter errada, mas dá por aí, né? É um número absurdo de definições, de escrever e tal. Mas é divertido, é bom. E quando você vê pronto, né? Essa é uma vantagem do quadrinho. Você dá um passo, mas depois você vê desenhado, fica bonito, né? No livro ilustrado também é assim, você pensa um castelo de guloseimas, e aí vê o castelo depois feito, né? É muito divertido. Eu gosto muito de fazer uma coisa e aquilo se transformar em outra coisa. Acho que é uma das graças desse trabalho assim artístico é essa, né? Você vê o que você fez transformado em outra coisa. E nesse quadrinho é um jovem, né, que ganha superpoderes.
Tem algum superpoder que você gostaria de ter? Poxa, vários. Voar é o sonho de muita gente. Ficar invisível é o sonho de muito adolescente, né? Para entrar no banheiro das meninas, claro. É, e escutar o que falam, né? Se falam sobre ele, se ele é sardento ou não, tal, se ele é espinhento. Acho que eu gostaria também da superelasticidade, sabe? Meu escritório é uma bagunça horrível. E se eu pudesse me esticar para pegar as coisas, o lápis que está lá longe, aquele livro, para eu ligar a impressora, puxa, seria muito prático. Eu tenho que levantar, procurar e tal. Dá vários poderes. Eu... Tem uma hora no livro em que ele fica super inteligente, ele dá esse azar, perde os poderes todos e só fica super inteligente, né? Mas de vez em quando seria bom. É um poder menor, né? Não leva a nada. Você me falando dessa história do banheiro das meninas, desse lugar misterioso que elas passam um tempo falando, né? Me remeteu um pouco, então eu queria fazer a viagem no tempo aqui, pegar o poder da viagem no tempo e voltar lá para o toureiro criança, né? O link dos quadrinhos está aí, de trabalhar com livros. O que você queria ser quando crescesse? Muitas coisas, né? Eu queria ser cientista, eu queria ser ator, porque os atores beijam muitas atrizes, então eu achava que era bacana ser ator. Eu queria ser corredor de Fórmula 1, claro, eu queria ser jogador de futebol, quem é que não quer ser jogador de futebol, né? Só não tinha nenhum talento para isso, mas querer eu quis, fui até fazer teste em time, um time chamado Universo, lá de Santos, o time de várzea. E aí eu fui rejeitado pelo Universo. Olha, era um time péssimo, mas mesmo assim eu não consegui entrar. Aí um tempão eu quis ser psicólogo, porque uma professora falou, olha, você fez uma boa análise, por que você não vai ser psicólogo? Quando eu tinha uns 13 anos. Aí isso ficou na cabeça, e durante muito tempo eu pensei que ia ser psicólogo e tal. Aí na hora do vestibular, eu fiz humanas, né, no colegial, aí eu fiquei pensando, acho que eu gosto mais desse negócio de português, fazer redação, de ler, acho que eu vou fazer letras. Tal. Aí prestei para letras, mas de um jeito muito titubeante, né? Sabe, na UFUVEST tinha várias opções, acho que as minhas eram letras, história, jornalismo, cinema, sabe? Eram essas 4 coisas que eu pensava na época. A psicologia foi ficando para trás, para o bem de muita gente, né, que seriam meus pacientes. E aí história acabou ficando, eu trabalho bastante com história, acabou ficando cinema, jornalismo. Em tudo eu trabalhei um pouco no final, né? Porque eu acabei fazendo mais faculdades, né? Eu fiz letras primeiro, português e espanhol, mas rapidamente eu vi que eu escrevia muito mal. Aí eu pensei, pô, se eu fizer jornalismo eu posso praticar, né? Aí eu prestei, no ano seguinte eu prestei e fiquei fazendo a ECA à noite, jornalismo e letras de manhã. E quando me formei em letras, ainda podia fazer 2 faculdades na USP. Pensei, vou fazer cinema, né? Acho que deve ser um curso bem fácil, a gente só deve ver filme. E foi meu engano, porque foi o curso mais pesado, mais exigente dos 3 que eu fiz lá, foi justamente cinema. Né? Você ficava o dia todo lá, estudando, fazendo filme, foi uma faculdade muito viva, sabe? Muito, que pedia muito tempo, mas também dava muito gosto de fazer. Não, e você é a prova de que você não precisa seguir a profissão que você escolheu quando tinha 18 anos, sei lá, né? Que você pode. Você fez várias coisas, você escreve, você faz roteiros, quadrinhos, então acho que no fim essas 3 faculdades contribuíram para o profissional que você é hoje, né? Mas e se pensar de um outro jeito, é tudo contar historinha, né? Meu trabalho, meu serviço é contar historinha. Então elas são parecidas, né? É claro, tem o audiovisual, tem livro infantil, teve o jornalismo, ainda tem, porque eu faço um programa sobre literatura no Sesc TV. Então, continua sendo contar história. Tudo, na verdade, tem um fundo parecido, né? Eu queria puxar o jornalismo na sua vida, como ele entrou, né? Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, esportes, né? Como que isso entrou na tua vida?
Ah, não, entrou bem antes, né? Porque quando você está estudando jornalismo, você faz qualquer negócio. Então, eu trabalhei em revista de cachorro, por exemplo, né? Ali, Cães de Companhia, trabalhei, fiz coisas de turismo, sem sair de São Paulo, claro, claro, né? E parapsicologia, trabalhei um bom tempo ali numa revista de parapsicologia, uma revista católica de parapsicologia, era complicado. Ela era bom, que eu fazia quadrinhos, artigos, o editorial, reportagens, era muito engraçado, era uma revista de um cara só. Eu fiz revistas sobre o pessoal de RH, de Santo Amaro, a revista, trabalhei para containers, sabe? Você vai fazendo coisas doidas durante o seu começo de jornalista. Aí eu entrei na Folha como redator, tal, né? Emprego mais chulé, passei para repórter, mas foi uma péssima experiência, acabei saindo depois de uns meses. Aí fui ser assessor de imprensa no governo Erundina, aqui em São Paulo. Foi interessante, foi bom. Aí fui ser assessor de imprensa do Davi Capistrano, em Santos, depois. Aí, quando eu estava lá, eu pedi licença para acabar um livro que eu estava fazendo, que era o Chalaça, e também para acabar um filme. Acabou. Mas acabei não voltando, né? Porque deu tudo certo. O filme ganhou o Gramado e o Chalaça acabou ganhando Jabuti e tal. E aí o Jornal da Tarde, aí começa a parte mais nobre do jornalismo, né? Assim, que tem visibilidade, pelo menos. Porque aí o Jornal da Tarde me convidou para escrever, para ter uma coluna. Era o Leão Serva, o editor do jornal, ele me convidou. Então era, sei lá, a Rita Lee falava um dia, eu falava outro. Era uma coluna nobre ali que o Leão tentou fazer no Jornal da Tarde. Tentou, não, conseguiu por um bom tempo. E de lá eu fui para a Folha, aí para escrever sobre futebol. Fiquei uns 3 anos no Jornal da Tarde e uns 12, 13 na Folha. Na Folha só sobre futebol. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Chalaça, né, que ele ganhou o prêmio Jabuti. Depois desse prêmio, você teve uma pressão, assim, tipo, o que eu vou escrever agora? Como que eu vou superar esse livro? Assim, foi tudo tão surpreendente, né? O livro dá tão certo como deu, porque ele vendeu muito, né? É uma coisa que não aconteceria hoje, acho. Então ele vendeu muito, eu dei uma sorte imensa, porque não teve nenhum lançamento grande na mesma semana, então ele foi capa da Ilustrada, teve 2 páginas na Veja, então ele acabou vendendo, naquela época, uns 50 mil exemplares, e ganhou o Jabuti de romance, e ganhou o livro do ano, sabe? Ficou 10 semanas na lista dos mais vendidos, 2 em primeiro lugar na frente do Paulo Coelho. Então foi um impulso gigante, eu não esperava isso, né? Eu esperava assim, acho que vai vender 3 mil, se der certo vai vender 8 mil, né? É espetacular se vender 8 mil e tal, porque o seu editor já fica feliz, né? Com 3 mil ele já fica muito feliz, já edita o seu segundo livro. Mas vendeu bem mais que isso. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia se ia ser escritor também, né? Quando você faz seu primeiro livro, você faz seu primeiro livro. Você não pensa que vai virar uma carreira, né? Tem que ser muito otimista para achar isso. Não é o meu caso. Eu achava que ia fazer um livro, talvez fizesse outro depois, tal. Então demorou para eu pensar num segundo livro e tal. O Luiz Schwartz até perguntou, na época eu tinha uns continhos de amor. Porque eu fui repórter do Guia Quatro Rodas. É um trabalho de jornalismo interessante que eu fiz, porque eu comia muito, né? Você chega incógnito nos restaurantes, viaja para vários lugares e tem que comer, dar nota para a comida, você faz um curso, claro, né? E nesses restaurantes em que eu estava incógnito, eu sempre escolhia um casal que estava lá e inventava uma história sobre eles, escrevia ali no papelzinho. O Luiz achou que não dava para ser o segundo livro, porque se o primeiro livro foi elogiado, o segundo vai ser criticado, né? Vão bater. Então ele achava que era fraco, acho que ele tinha razão, falou para eu esperar um pouco mais, aí eu esperei, e né, não foi o segundo livro, ele foi o terceiro, ou quarto, ou quinto, por aí. Até ganhou o Jabuti, ficou em segundo lugar, chama Pequenos Amores, um fracasso de vendas, mas foi bem no Jabuti, no prêmio. Mas meu segundo livro apareceu a ideia quando eu estava dando uma entrevista para o finado Jornal do Brasil, tal. O cara perguntou qual é meu próximo livro. Eu
me deu um estalo assim, falei, eu contei Independência no Chalaça, acho que eu devia contar o Descobrimento no próximo. Aí eu falei por impulso, né, para não ficar sem resposta ali, para não parecer que não pensava no futuro e na carreira, mas acabei gostando da ideia. E aí comecei a pesquisar sobre degredados, né? Eu gosto dessa coisa de fazer o cara secundário, né? Não o cara principal. Por exemplo, eu fiz a história do Dom Pedro, eu fiz o Chalaça, que era o secretário dele. E aí eu não ia contar o descobrimento pelo Martim Afonso, ou pelo Padre Anchieta, ou pelo Cabral, né? Aí o degredado pareceu bom. Pesquisei, achei lá um que eu gostei, o Bacharel da Cananéia, e aí eu e o Marcos Aurélio Pimenta, a gente fez sobre isso. Foi o Descobrimento do Brasil, mas contado por um degredado. Interessante isso, porque eu estava pensando tanto em criatividade, você ia falando a sua trajetória, até dentro do jornalismo, tudo envolveu muita criatividade e ela permeou muito o trabalho também, né? Eu fiquei pensando muito como as coisas não se dissociam e pensei muito também, enquanto você estava falando, que você hoje em dia tem uma disciplina que a gente, teoricamente, nas empresas, né, por exemplo, pegou há 2 anos e pouco com a Covid, né, de trabalhar em casa, você tem uma grande, digamos assim, uma grande experiência nisso, né? Tem alguma coisa em especial que você queira dizer para quem trabalha muito em casa ou num lugar sozinho, que não envolva muita gente, mas você tenha que manter uma certa disciplina para ir em frente? A minha rotina foi natural, né? Não foi uma coisa assim muito pensada, porque eu acordo cedo mesmo, eu gosto de trabalhar, então eu começo bem cedo, eu faço um café e um pão na chapa aqui em casa mesmo e já começo a escrever e tal. E como eu tinha essa liberdade de trabalhar em casa, eu pude me pautar muito pela minha biologia. Eu, eu sou bom até 11 horas, aí eu emburreço tremendamente, né? Aí tem uma decadência, aí eu aproveito para fazer outras coisas, né? Eu tenho que levar o Matias na escola, fazer o almoço, levo o Matias na escola, volto. Na volta eu faço compras. Hoje, por exemplo, tive que fazer compras na farmácia, no supermercado, verduras ali no outro lugar, tal. Então vou umas 2 horas e meia nisso. Eu chego fui no correio levar livros também, porque eu tenho uma editora, né? Uma editora que só edita eu agora, a padaria de livros. Então todo dia eu tenho que passar no correio levar livro para alguém que comprou. E aí, umas 3h30, 4 horas, eu começo a pensar de novo, né? E aí eu começo a escrever de novo. Vou indo bem até umas 6 e pouco, aí eu tenho que pegar o Matias de novo e tal. Então eu consegui ficar, assim, obedecer à minha biologia. Tem gente que trabalha muito melhor de madrugada. É uma turma que deve ter uma vida mais difícil, né? Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Caetano Veloso e ele trabalha ali de madrugada, né? O Paulo Leminski escrevia também. Ele começa ali de madrugada, tal, e acorda meio-dia, né? Acho que eu dei essa sorte de poder seguir a minha biologia. Sorte mesmo, porque eu não sou uma pessoa que rende muito de manhã, mas horário comercial é de manhã, né? Começa de manhã, então. Por conta do Superlibres, eu entrevistei 100 escritores, né? Pelo menos. São 100 programas. Os últimos 21 vão ao ar esse ano. E a maioria é matutino, né? O mais comum é o cara acordar ali de manhã e ir bem até um tanto, cai, sabe? Essa minha biologia começa bem às 7 horas, 11 horas começa a cair e às 4 volta, é a coisa mais padrão, mais tradicional que tem. Mas você tem uma pausa interessante no meio, que é uma pausa operacional, digamos assim, né? Leva filho, correio na sua editora, e tem o almoço. É interessante que, para mim, você deu uma super dica de como fracionar sem se perder, né? Aí cada um pode aplicar de acordo com a sua biologia, ou no caso, por exemplo, um pouco meu e da Kátia, a gente também tem que atender outras demandas externas à nossa biologia, mas eu acho que se realmente o mundo seguir essa tendência do híbrido, né, as pessoas um pouco em casa e um pouco nos escritórios, essa é uma boa dica, porque no dia de casa, tirando o horário que você tem a reunião virtual, você pode adaptar certas coisas e ser produtivo, né,
de repente planejar isso é muito interessante. Sobre isso, eu uso também umas mini divisórias. Assim, por exemplo, eu estou escrevendo o Diário do Bolso. São umas crônicas sobre o Bolsonaro, tal, que eu fiz. Aí eu ia começar um roteiro, mas é tudo de manhã. Então, para separar, eu vou lá, por exemplo, e lavo a louça. Eu boto roupa para lavar, sabe? Então, eu faço uma coisa para separar duas atividades assim parecidas, intelectuais, tá? Eu não consigo virar a chave imediatamente. Precisa de uma coisinha. Ou, claro, pode ser um café e um chocolate, também é bom. Mas, como a casa tem muita coisa para fazer, né? É mais útil você fazer alguma dessas coisas e tal. Então, eu uso essas mini divisórias. Tem a grande parada do almoço, mas tem paradinhas no meio também para separar atividades que não são a mesma coisa, sabe? Virar a chave, né? É. Virar a chave para outro assunto. Adorei seus diários do bolso, tá? Eu acompanhei aqui. Eu queria falar da parte que você escreve, né? E você se aventurou em ter uma livraria em Santos, certo? Pelo que eu Aham. entendi, você foi sócio, ou seja, não é mais sócio. Conta pra gente essa experiência de ser dono da livraria, porque é outro tipo de trabalho, né? O de quem tem Totalmente um ponto outro. comercial, né? Você está vendendo, Não, você é um vendedor ali, né? exatamente. Você é um comerciante. O negócio é estoque, venda, freguês. Né? Por isso que eu fui. Por isso que eu não sou. Porque não é muito a minha natureza. Mas eu ficava mais com a parte trazer escritores, sabe? A parte mais festiva da livraria, assim. Né? Trazia amigos, tal, pereré, fazia debates, dava cursos. E eu tentava, não, eu conseguia escapar bem da parte burocrática, da parte de dia a dia. Mas não era bom, aí não combinava muito com a alma, não. Né? A editora combina mais. Não tem tanto essa parte comerciante, tem também, né? Mas é menos do que uma livraria. A livraria é comércio mesmo, né? A editora é menos, também mas você tem a produção do livro, que é muito divertido, pensar, convidar, fazer ilustrações. Aí entra, claro, assim, onde que eu vou imprimir esse negócio, quantos eu vou imprimir, como que eu faço chegar nas escolas, como que eu faço esse livro novo, as pessoas saberem que existe esse livro novo chamado Pontes, tal, né? E é uma coisa que eu estou aprendendo, mas também é um prazer aprender coisa nova, acho que tem a sua graça. Uma coisa que você tem feito bastante ultimamente são vaquinhas virtuais, né, para para lançar seus livros. E como tem sido isso, assim, e que dica você dá para quem quer editar o seu próprio livro e não tem recursos? Eu acho que dá certo. Essa vaquinha virtual, é claro que ela não vai pagar toda a sua edição, nem fazer só para isso, né? Mas no meu caso, na minha editora, eu uso para dar o peteleco inicial, né? Às vezes dá um peteleco que dá muito certo, mas em geral ele paga os 1.000 exemplares lá da minha edição, sabe? Em geral chega nisso. Agora, por exemplo, eu fiz o Pontes. O Pontes pagou ali a primeira edição, paguei o ilustrador, tal, e fiquei com os 700 livros em casa. Vendi uns 300, fiquei com 700, que eu vou vendendo aos pouquinhos, né? Pela Amazon, pelo meu site, pelas livrarias que eu conheço e tal, e escolas que começam a usar. Eu não vivo dela, né? Ela é uma diversão, mas ela foi ganhando espaço, assim. No primeiro ano deu pouquinho, sei lá, deu 10% do que eu ganho com livros nas editoras grandes. No segundo passou para 20%, no terceiro empatou, né? E agora no quarto, 2023, já vai dar mais do que eu ganho na Companhia das Letras, por exemplo, onde estão boa parte dos meus livros. Né? Já vai passar. Também porque tem uma coisa boa que ganhou muito alguns editais públicos, né? E para uma editora pequena é muito bom. Isso também é bom para o escritor, porque quando tem um edital público, às vezes a editora pode botar 7 livros, e ela tem 700 livros para botar. Então é muito difícil você ser o selecionado para concorrer no edital.
numa editora, sem dúvida você vai ser colocado, né, no edital. A sua chance aumenta muitíssimo. Porque todos os livros são meus, então eu vou colocar o meu. Claro que ganhar é outro assunto, mas pelo menos eu vou concorrer. Numa editora grande, são poucos os autores que concorrem em editais. Muito interessante essa perspectiva. Eu acho que o importante mesmo aqui de tudo isso é o nosso ofício combinar com a alma, como você falou, né? Isso é muito interessante. Toda vez que a gente puder correr atrás disso, que sigamos, né? Acho que isso é fundamental, né? Porque quando você trabalha uma coisa, tem a frase, né? Que é meio chavão, mas enfim. Um chavão, você sobrevive, tem alguma coisa por trás. Quem trabalha em que gosta, não trabalha um único dia na vida, tem uma coisa assim, né? Acho que não é totalmente verdade, mas trabalhar no que gosta faz com que a sua chance de dar certo aumente muito. E se não der certo, não faz tão mal também, porque você gosta de escrever e escreve, tá, já não é um fracasso, você já conseguiu algo que a maioria não consegue, né? Se você gosta de futebol e joga futebol, você já, né? Se você gosta de cozinhar e trabalha cozinhando, mesmo que você não ganhe as 3 estrelas do Michelin, tá bacana, você tá feliz, né? E precisa ter resiliência também, né? Porque não é, na sua editora não foi no primeiro ano que você conseguiu vender muitos, foi aumentando aos poucos, até chegar a um ponto que compensa mais você ter sua própria editora, né? Do que trabalhar para uma editora grande. Tem que ter resiliência e sorte, né? Tem que ter muita sorte, porque, por exemplo, edital público, claro, a qualidade ajuda, mas é sorte, porque se fosse outro jurado, seriam outros livros selecionados, né? O concurso tem sempre sorte, seja o Jabuti, seja editais públicos, sempre que tem um júri, depende um tanto de sorte, porque você tem que ter a sorte de ter um júri com gosto que combine com o seu, né? Então, resiliência e sorte. É um bom componente, resiliência, sorte e a alma, né? É uma bela tríade. É. Muito obrigada, viu, por ter dado essa entrevista para a gente, inaugurando a nossa fase com os homens também presentes aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Muito obrigado, o prazer foi meu. Pensei em fazer trocadilhos com virgindade, mas seriam grosseiros, eu nem vou fazer, não. Deixa pra lá. Eu não sei se todo mundo ia gostar, mas eu já achei bem humorado também. Não fazer é melhor do que fazer, né? Pois é, às vezes sim, no mundo de hoje, com certeza. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadêmentoria, ou enviar um e-mail para cadêamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio.